Quero começar por cumprimentar o Sr. Desembargador Moraes Lopes, a Dra. Maria José Costeira e o Dr. Nuno Coelho, agradecer a perspectiva que já aqui nos deixaram da senhora, do seu Conselheiro Moraes Lopes. Já é a segunda vez, já isto de registrar a referência inicial, depois torna-se difícil de ir acompanhando. Mas queria agradecer o contributo que já aqui nos deixaram na apreciação desta proposta de lei e sobretudo, o aprofundamento que fizeram em relação a alguns aspectos que eu, já por desnecessidade, não vou abordar no conjunto de questões que quero colocar, não ser deixado de referir deixar de sublinhar a importância do apelo que aqui nos deixaram à devida ponderação da proposta de lei, das soluções que aqui são contidas, que parece ter algum confronto na perspectiva de pressa com que se pretende impor a este processo legislativo. E permitam-me, desculpem-me a rudeza do provérbio popular, mas há um provérbio popular que diz que cadelas apressadas parem cães cegos, não é? E eu julgo que, ponderada a profundidade da matéria que temos em discussão e ponderados os prejuízos que podem resultar de uma indevida ponderação de tudo aquilo que se aplica, eu julgo que a rudeza do provérbio popular acaba por deixar bem evidente aquilo com que nos confrontamos e os prejuízos que podem daqui resultar. Sobretudo se articularmos esta proposta de lei e as suas implicações com a recente alteração do Código de Processo Civil, sobre a qual eu me vou abster de ser comentários, mas julgo que isso deve motivar a suficiente preocupação para que, de facto, estas soluções sejam devidamente ponderadas. Eu queria colocar algumas questões, queria começar por uma que já foi colocada em diversas dimensões e que eu me limitaria a acrescentar mais neste plano, e tem a ver com o modelo de gestão. Queria muito concretamente perceber se, na perspectiva da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, há ou não possibilidade e se há ou não vantagens em procurar estabelecer fronteiras mais claras naquilo que podem ser competências de gestão atribuídas não concentradamente, mas desconcentradamente, em função daquilo que devem ser até objetivos de diferente natureza. Esta questão, eu julgo que o exemplo que aqui foi colocado relativamente aos funcionários do Ministério Público e à gestão dos funcionários que cabe ao Ministério Público, eu julgo que é o exemplo paradigmático disto. E, portanto, a questão era sobretudo a perceber se há ou não vantagem na percepção de um modelo de gestão diferente deste que está aqui proposto, no sentido de alguma forma, atribuir diferentes competências de gestão em função de áreas de intervenção em que se reconheça essa eficácia dessa análise, em prejuízo de um modelo de concentração de poderes, eventualmente, no juiz-presidente. Uma segunda questão tem que ver com um aspecto que temos suscitado em praticamente todas as audições e que, uma vez mais, queria deixar aqui, que tem que ver com os recursos humanos, ou seja, com a carne no esqueleto desta reorganização judiciária, porque se é verdade que esta proposta de lei traça, digamos assim, aquilo que é o esqueleto da orgânica judiciária, a verdade é que depois há a carne no esqueleto e há a definição da instalação em concreto das comarcas, dos juízes, tudo isso, e obviamente também a definição dos recursos, do quadro de recursos humanos com que esta orgânica judiciária irá funcionar. E aquilo que conhecemos das linhas estratégicas do Governo, particularmente em relação aos juízes, aliás, em relação aos juízes, não, em relação aos juízes, em relação ao magistrado do Ministério Público e em relação a funcionários, é um quadro de redução dos recursos humanos ao dispor do sistema de justiça e, no que em concreto diz respeito aos juízes, é uma perspectiva de redução dos cerca de 1.300 juízes que temos hoje em exercício de funções para 1.195, portanto uma redução de 105 juízes, com aquela perspectiva até de criação daquele quadro complementar, afeto a pendências e a processos que estejam agora não me recordo do termo exato, do conceito exato que é utilizado nas linhas estratégicas, mas portanto temos aqui uma perspectiva de redução de cerca de 105 juízes em relação àquilo que temos atualmente. E a questão que eu queria colocar é de saber se é certo que
é um quadro de recursos humanos, afeta uma nova orgânica judiciária, não exatamente aquela que temos hoje, mas aquilo que gostava de saber é se, da perspectiva da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, uma redução de 105 juízes corresponde a melhores condições para que o sistema de justiça possa dar resposta às exigências que lhe são colocadas, sobretudo num quadro em que a crise económica e social necessariamente gera maior conflituosidade também do ponto de vista do sistema judicial. E, portanto, gostava de saber qual é a perspectiva que tem relativamente a estes recursos humanos, à redução dos recursos humanos, saber se com menos juízes é possível termos melhor justiça, mesmo que num quadro desta reorganização judiciária. Um outro conjunto de questões que queria colocar tem que ver com a figura do juiz-presidente. Esta é uma matéria que nos suscita particular preocupação e digo isto, procuro sintetizar isto da melhor forma possível. Suscita-nos preocupação porque encontramos na proposta de lei hierarquia e liderança onde devia haver independência. E preocupa-nos, sobretudo, que, do ponto de vista da introdução da hierarquia, essa seja a tónica que a proposta de lei comporta, particularmente naquilo que tem a ver com as competências do juiz-presidente e com a sua configuração concreta. E isto porque os poderes do juiz-presidente vão muito além dos poderes da mera gestão da comarca. As competências que são definidas para o juiz-presidente, as competências que em concreto são definidas particularmente no artigo 92, de dar posse aos juízes, de proceder à nomeação de substitutos, de implementar métodos de trabalho, de identificar prazos excessivos e proceder à sua comunicação ao Conselho Superior da Magistratura, de propor a reafetação dos magistrados ou a afetação de processos. Registramos, aliás, aqui já algumas das observações que já aqui nos deixaram em relação a alguns destes aspectos. Parece-nos que são competências que extravasam muito aquilo que é a gestão da comarca e, aliás, que julgamos nós contendem até com competências que estão hoje atribuídas ao Conselho Superior da Magistratura, que não deviam deixar de estar atribuídas ao Conselho Superior da Magistratura. E preocupa-nos a introdução desta figura intermédia numa orgânica que não devia ter hierarquias intermédias, devia ser uma orgânica de independência com um órgão superior de gestão e de disciplina. Preocupa-nos até, de sobremaneira, o facto de até a perspectiva de preenchimento dos quadros ir buscar alguns dos aspectos de eventual hierarquia, ou pelo menos de ascendente de colegas sobre colegas, portanto, de juízes, entre juízes, chama a atenção para o artigo 212, se não me engano, 212, exatamente, onde se definem critérios de provimento de lugares de juiz e onde de facto se procura ir buscar a atual orgânica judiciária e sobretudo a patamares, como por exemplo os juízes de círculo, os juízes dos tribunais de competências especializadas, os juízes das varas cíveis, os juízes das varas cíveis, do juiz de círculo e os juízes das varas mistas, para provimento, por exemplo, dos lugares correspondentes às secções cíveis ou criminais das instâncias centrais e, portanto, nós procuramos estabelecer esta correspondência. Aquilo que nos preocupa é que, no estabelecimento desta correspondência, acaba por surgir aqui um primus inter pares, que é o juiz-presidente, com todas estas competências que extravasam muito aquilo que é a gestão da comarca e que nos preocupa pelo ascendente que, de facto, esta figura parece gozar sobre os restantes juízes da comarca, com tudo o que isso significa, julgamos nós, de contradição com aquilo que são regras e princípios fundamentais de estruturação do nosso sistema judicial. Preocupa-nos também ainda em relação ao juiz-presidente estas definições dos artigos 90 e 92 da nomeação por escolha. Gostávamos de saber se, do ponto de vista da Associação Sindical dos Juízes, esta referência suscita alguma reflexão e até do próprio artigo 92 naquilo que diz respeito à renovação e à avaliação que aqui são referidas no artigo 92, porque julgamos que estas questões deviam ser melhor ponderadas, sobretudo com esta introdução, sobretudo do ponto de vista do eventual conflito que pode surgir com a independência que deve estar garantida ao juiz e com esta figura, com a introdução desta figura do juiz-presidente. Uma última questão tem que ver com
a intervenção alargada que o Governo vai assumir no âmbito do sistema de justiça. É uma preocupação que temos também, está expressa em inúmeros artigos, por exemplo, a definição dos objetivos estratégicos para os tribunais de primeira instância, do artigo 88, número 1, a monitorização da atividade de cada tribunal e a definição dos valores de referência processual, essa questão já foi aqui referida, mas eu gostava de destacar, porque julgamos que essa solução é perfeitamente abstrusa, esta perspectiva de ser o Governo a definir por portaria, ainda que com a participação dos Conselhos Superiores da Magistratura, do Ministério Público, ser o Governo a definir por portaria os valores de referência processual e associando esta questão àquela outra que também já aqui foi abordada, que tem que ver com a introdução de um sistema de incentivos para os tribunais judiciais de primeira instância. Eu não quero ser entendido como excessivamente provocatório, mas assumo a parte de provocação que esta minha questão comporta, pela preocupação que suscita a leitura deste número 6 do artigo 88 da definição do sistema de incentivos para os tribunais, quando cruzada com aquela outra perspectiva que o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados nos deixava aqui há uns tempos, de juízes pagos à peça. Preocupa-nos que a leitura deste preceito possa conter no seu âmbito de aplicação uma solução como essas. Preocupa-nos porque nós entendemos que ela deve ser, que uma solução desse tipo deve ser rejeitada liminarmente, e preocupa-nos que de facto do texto da lei possa caber uma interpretação convergente com aquela que o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados aqui nos deixou a esse respeito e, sobretudo, se considerarmos depois a definição por parte do Governo dos valores de referência processual, conjugando e articulando tudo isto, ainda mais preocupações nos suscita e, portanto, gostávamos também de poder obter alguma reflexão por parte da Associação Sindical dos Juízes Portugueses sobre esta matéria.